Olá, focados! Vamos dar início ao episódio 3 do Pod Foco, o podcast da Focada, onde tu encontras o foco necessário para deixar a tua marca no mundo. Eu sou a Natália, estrategista de marca e marketing, e estou aqui com o Lucas, meu marido, e nosso especialista em tráfego pago e vendas. Hoje nós temos um convidado muito especial, não é mesmo, Lucas? Isso aí, com certeza, dona Focada. Hoje estamos aqui com o Diego Reginato. Ele é casado com a Wanda Heltz, pai de 3 meninos, o Pietro, o Levi e o Tito. O Diego é um verdadeiro expert do comportamental humano, voltado para alta performance. Ele é analista de perfil comportamental, mentor de performance, treinador e palestrante. Uma vasta experiência na área comercial. Além disso, já foi campeão nacional de vendas pela Companhia do Sono e também atuou como gerente comercial nesta mesma empresa. Diego, muito bem-vindo. Obrigado, Lucas, Natália. É uma honra estar aqui com vocês, falar de um assunto que eu sou tão apaixonado e que tenho certeza que quem nos acompanhar aqui ao longo dessa conversa, desse bate-papo, vai curtir muito. Ótimo. Então, para a gente começar, bem-vindo, né? Para a gente começar falando sobre o que é, então, esse perfil comportamental, o famoso DISC. O perfil comportamental, existem várias formas de trabalhar ou entender ele. E o DISC é um deles. A plataforma que a gente utiliza é o CIS Assessment, da Febracis. E ela junta 3 teorias. O DISC, de William Moulton Marston, tipos psicológicos de Jung e a teoria de valores de Gardner. E aí ele cruza todas essas informações e dá um relatório com mais de 80 indicadores de performance. São mais de 56 páginas a respeito de quem é a pessoa, como ela funciona. Então, quando eu faço uma devolutiva, algumas pessoas ficam até impactadas. Dizem assim, meu Deus, agora tu sabe mais de mim do que eu mesmo. Então, é um relatório muito profundo, muito responsável. A Universidade Federal do Ceará fez um teste e aprovou em 98,8% a assertividade desse relatório do CIS Assessment. E tem uma curiosidade sobre isso, que o criador do DISC, o Marston, ele não patenteou o DISC. Então, qualquer pessoa pode fazer um teste DISC. Então, tem que ter um pouquinho de cuidado, porque às vezes a gente vai para a internet e diz assim, eu fiz o meu teste DISC. Eu tenho feito algumas conferências e nem sempre a conta fecha. Por quê? O formato de resposta pode influenciar no diagnóstico final. Então, tem que ter uma instituição séria, tem que ter um profissional sério, tem que ter um bom relatório para poder entender, e ainda tem a devolutiva, porque a gente não pode afirmar, dizer, tá aqui o teu relatório, agora tu é assim. Calma, tem uma história de vida, tem crenças que estão instaladas ali. Então, o relatório é como se fosse quando a gente nasce com aquela impressão, uma impressão genética. Pronto, tem essas características. Agora, a vida pode nos moldar de formas diferentes, e eu preciso contemplar isso quando eu vou conversar sobre esse assunto com as pessoas. Legal. E eu acho que para explicar um pouquinho para os nossos ouvintes também, seria legal comentar por que DISC. Eu acho que comenta o que cada letra significa para ficar, eu acho, mais fácil o conteúdo. Boa. DISC, então, é D de dominante, I de influência, S de estabilidade e C de conformidade. E o criador da metodologia DISC entende que cada pessoa tem um formato de comportamento padrão. Dentro disso, todos nós temos um percentual dos 4, de 0 a 100%, todos nós temos um percentual. Agora a gente busca aquilo que mais se destaca. Tem pessoas que têm a necessidade de mandar. Ao longo da vida de vocês cruzaram com alguém que sempre estava certo? A vida toda, né? Uma boa parte dela, pelo menos. Esse é o perfil dominante. Aí o perfil influente é aquela pessoa que tem que influenciar. Então ela sempre tem uma necessidade de dar o argumento dela, o ponto de vista dela é o mais correto, ela precisa estar vendendo, influenciando, convencendo de alguma forma. Depois o S é uma pessoa mais tranquila, empática, calma, fala um pouquinho mais baixinho, né? E o conforme é a pessoa mais analítica, mais precisa, perfeccionista. Sabe aquele cliente que às vezes faz um monte de perguntas, confundido às vezes com um cliente chato, né? Os vendedores não gostam muito porque o conforme ele estuda antes e ele faz perguntas para validar o que ele já estudou e ele é muito preciso naquilo que ele pergunta. Então é um perfil
com alta conformidade, conforme as regras, conforme o protocolo, conforme o procedimento. Então, é aí que está o DISC, que são essas 4 letras. Sim. E legal que tu comentou que eu acho que muitas pessoas elas se atrapalham quando vão falar disso, que elas pensam que ou é um ou é outro, né? E na verdade são níveis diferentes que aquela pessoa tem, inclusive pode acontecer de ter níveis muito iguais, parecidos de todas as camadas, né? Sim, porque aí, Lucas, são combinações. Então, pode ser um alto D com 62% e pode ser um alto D com 88%. Então, quanto mais longe da régua dos 50 é esse percentual, mais intenso é a característica, mais difícil de flexibilizar. E outra, é normal ter 2 ativos, 2 para cima e 2 para baixo da régua. Ou ter 3 para cima e 1 para baixo, ou 1 para cima. Então, toda essa oscilação, eu creio que depende do propósito que aquela pessoa tem na vida. Né? Eu acredito que o Papai do Céu lá em cima, quando fez a pessoa, disse assim, o que o Diego tem que fazer? O que o Lucas tem que fazer? O que a Natália tem que fazer na Terra? Então, eu vou dar essa composição específica, porque o nosso DNA, nossa digital é única, nosso DNA é único. Então, cada um de nós tem um propósito. Eu acredito que o percentual dos fatores é ligado a esse propósito. E outra coisa que é legal, eu acho, comentar também é que a gente tem o nosso ambiente natural e o nosso ambiente forçado, que seria? O termo é adaptado, né? O natural e o adaptado. É muito legal isso. No relatório vai aparecer 2 gráficos e eles podem se transformar em 4. Né? Então, o primeiro gráfico é um relatório natural. Ou seja, quem eu sou na essência, na minha identidade, como Deus me fez para ser. Esse é o meu natural. Agora, do lado, vai ter um gráfico do adaptado. O que é isso? É como eu entendo que tenho que viver esse momento da minha vida. Eu tenho que flexibilizar. E quando os gráficos não estão iguais, ou seja, eu sou uma pessoa, mas eu estou adaptado, flexibilizado para ser outra, o que vai acontecer? Alto nível de estresse, baixa produtividade e baixa satisfação. Porque é forçado para mim aquilo. Então, quando eu não tenho esse conhecimento, que critérios eu vou usar para saber qual atividade profissional que eu vou ter, como que eu me comporto no meu casamento, como que eu me comporto na empresa, nos grupos que eu estou inserido. Agora, quando eu sei das minhas características, eu vou flexibilizar se precisa. Né? Então, são 2 gráficos bem interessantes da gente conversar sobre na entrega do relatório. E depois, Lucas, eu posso enviar para as pessoas e elas vão me dar um feedback, que aí é percepção e exigência. Né? E eu posso ainda segmentar por profissional, social e familiar. Aí eu vou ter um feedback de como eu sou, como eu estou me adaptando para ser, como as pessoas me veem e como elas gostariam que eu fosse. E aí eu tenho um relatório 360 graus. É muita informação para colocar em cima da mesa. Agora vamos conversar, né? Vamos ver tudo isso. É muito legal, é muito legal. Não, e é interessante comentar que não é colocar numa caixinha, né? Eu acho que esse que é um grande ponto, assim, pra gente refletir justamente o que faz sentido para nós. A gente refletir, né, que nem tu comentou, aonde que eu estou adaptado, né, para eu flexibilizar, enfim, mas não ser aquela coisa, não, agora que eu fui definido, né, entre aspas, como este perfil, então eu vou me comportar somente como este perfil, enfim. Então é uma questão realmente de a gente poder compreender mais, ter mais autoconhecimento, mas não se limitar, no caso, né. Perfeito, a tua colocação é perfeita, porque é uma informação. O fato é, eu vou usar essa informação para me prender ou para me libertar. Então, é a forma com que eu vou usar esse conhecimento. Eu acredito, eu não pensava em trabalhar com isso. A minha ideia era ter minha empresa, ser empresário, empreendedor, né, ter franquias e prosperar nessa área. Só que durante a pandemia aconteceu e cá estou. E quando eu paro para refletir como que eu caí nessa cadeira, nessa profissão, né? Eu cumpri aquela prática que as pessoas dizem, o propósito nos encontra. No meu caso, o propósito me encontrou. E quando eu vou refletir por que isso aconteceu, eu vejo que eu sempre tinha muitas perguntas e dúvidas a respeito de quem eu era. Por que isso aconteceu? Porque na minha infância, eu fui muito pressionado pelos meus familiares, né? Hoje eu entendo que eles têm um perfil dominante, então eles precisavam dominar, e eu tenho um perfil mais técnico, mais passivo. Então eu não conseguia reagir àquilo, porque eu não tinha energia.
E eu não sabia como lidar com aquilo. Então, por mais que lá meu pai e minha mãe, eles queriam o meu bem e se esforçaram para que a minha vida fosse boa, no fundo eles dificultaram muito o processo, por não entender disso. E eu entendo que a intenção deles era a melhor. Um pai e uma mãe dificilmente vai querer o mal de um filho. Sim. Só que a ausência desse conhecimento faz que a execução dessa intenção fique equivocada. E aí pode gerar muitos problemas. Então, emocionalmente, eu tive muitas fraturas emocionais. Eu precisei investir muito nesse autoconhecimento, em terapia, em conexão com Deus, para mim poder equalizar isso, entender e me encontrar na vida. E aí eu vejo que hoje, para mim, faz muito sentido esse trabalho, e eu uso uma frase que assim, né? O autoconhecimento é libertador, porque foi libertador para mim. Tem pessoas que talvez não tiveram a mesma história, não vão ter o mesmo impacto. E como eu tenho clientes diariamente que passaram por experiências parecidas, e quando eu dou a devolutiva, eu apresento o resultado, tem gente que começa a chorar, tem gente que chora compulsivamente, tem gente que fica em estado de choque, tem gente que diz, então, meu Deus do céu, eu vivi a vida toda achando uma coisa e era outra. Nossa. Porque aí as pessoas começam a impor, e as pessoas começam a dizer, num casamento, às vezes, um temperamento mais ativo, começa a impor e exigir e cobrar, e nem sempre é aquilo que está do lado de lá. E a pessoa disse assim, meu Deus, eu estava achando que eu era errado, mas eu estou vendo que é só o meu jeito de ser. Então, é maravilhoso, assim, a gente entender tudo isso que você falou, né? E essa questão justamente de todos os âmbitos de vida, né? Porque às vezes também, que nem tu comentou agora, tem a questão do casamento, no caso, tem a questão profissional. Tem a questão dos sócios, né? Tem a questão dos filhos também. Então, esse conhecimento, na realidade, ele passa por uma seara de a gente compreender a nós, obviamente, né? Mas também essa visibilidade do outro, né? Olhar para o outro e entender, bom, então essa pessoa, ela é diferente de mim, porque todos nós somos diferentes, como tu comentou, todos nós temos o nosso DNA, Deus nos pôs aqui com o nosso propósito, enfim, e a gente tem que respeitar, de certa forma, né, respeitar com certeza, né, a outra pessoa perante o que ela é, no caso, pra gente poder, sim, passar, então, a construir juntos, independente de qual ponto da vida que nós estamos juntos, nesse caso. Perfeitamente. Nós temos um casal de amigos que eles trabalhavam profissões diferentes, e em determinados momentos tinha algumas atividades que a esposa estava junto com o marido e aí se conectava com clientes dele. E aqueles clientes do marido dela diziam assim, meu Deus, mas que mulher felizarda é você, né? Que mulher de sorte é você de ter um marido tão querido, tão comunicativo, tão gentil. E ela olhava aquilo e dizia assim, de que marido ela tá falando? Quem é esse homem? Né? E voltando para casa os dois, ela olhava pro marido e dizia assim, quem é cadê o homem que os teus clientes falaram, né? E aí eles usam uma frase assim, os clientes não me contratam para ser quem eu sou, eles me pagam para ser quem eles querem que eu seja. Mas, ou seja, ele era uma pessoa profissionalmente e era outra em casa. Então, por uma necessidade, às vezes social, profissional, a gente se cuida, a gente se controla. Só que isso tem prazo de validade. Sim. A gente consegue fazer isso de A até C. A partir de D, a coisa já começa a mudar. E aí, em casa, a gente vai ter que ter compensações. Quando eu não tenho esse autoconhecimento da análise de perfil comportamental, eu fico refém disso. E aí as pessoas levam para o lado pessoal. Ah, você gosta de todo mundo, trata todo mundo bem, e a mim não. Não é isso, a pessoa não tem mais energia. E talvez ela está deslocada, tem que fazer uma transição, uma transição de carreira, ou tem que criar micro hábitos para gerar compensações em período de trabalho, para melhorar a qualidade de vida, performance, satisfação, etc. Então tem que fazer um gerenciamento. A análise de perfil é uma porta que se abre para, a partir daí, eu vou desenvolver algo em cima. Por isso que não é algo absolutizado e mexe com todas as esferas da nossa vida. E trazer isso para dentro da empresa, né? Em quesito que eu vejo bastante é os sócios. Como uma pessoa ela pode se utilizar de uma análise de perfil, não só para os colaboradores, mas até para quem está procurando um sócio para montar uma empresa? Muito boa a tua pergunta, Lucas. De maneira geral, tem perfis, assim, vou falar um pouquinho dos 4 perfis, tá? O dominante, ele é focado em resultado. Então, ele é um perfil racional, que tudo para ele é que resultado isso vai gerar. O influente é pessoas. Quem são as pessoas que vão estar nessa empresa? Como é que a minha família vai ser atendida? Então, pessoas. O estável é planejamento.
É estratégia. Emocional, mais retraído. O influente emocional, mais ativo. O conforme, racional, mais passivo. Então, ele quer saber de números, planilhas. Então, quando você vai compor uma sociedade, os 4 fatores são importantes. A tendência, Lucas, é a gente gostar das pessoas que são parecidas conosco. E aí a gente vai buscar um sócio que é parecido com a gente. A gente tem as 2 mesmas competências. Isso não soma numa sociedade. Temos um problema Temos numa um empresa. problema. Ou ela vai ser uma empresa que vai vender super bem e vai ter uma gerência ruim, uma entrega ruim, ou ela vai ter todos os processos organizados, mas não tem processo comercial. Então, o bom é ter um mapeamento dos sócios para saber quais são as melhores competências de cada um, para canalizar aquelas competências na função correta, e aí depois entra a parte da adaptação. Ok, mas a gente não tem aptidão comercial, mas a empresa precisa de um comercial forte. Então a gente vai se preparar, estudar, fazer curso, contratar mentoria, contratar treinamentos para desenvolver isso. E eu vou gastar mais energia, eu consigo executar? Consigo? Não posso dizer, não tem como. Tem. Sim. Há um custo de energia maior. Ou eu vou terceirizar. Ou eu vou contratar. Então, por isso que essas informações, elas são tão importantes e vão fazer total diferença num processo societário. Isso é uma coisa que a gente verifica, inclusive, dentro da Focada, né? Para quem não sabe, eu já fiz minha análise de perfil com o Diego, né? Eu tenho lá o livrinho lá de 50 e poucas páginas, inclusive a Natália volta e meia lê esse livro, né? Uma estudada. Já dá uma estudada no sócio dela, né? Eu brinco, sócio de vida, sócio de empresa. E como é importante esse complemento, né? No nosso caso, simplesmente, digamos, aconteceu a sociedade. A gente não estava procurando isso acontecer. Mas quando uma pessoa, ela começa uma empresa, começa demanda e ela verifica essa possibilidade, pode ser um recurso que ela possa utilizar, contratar alguém que analisa perfil ou fazer algum teste na internet que seja de confiança, no caso, não só fazer o teste, mas ter um profissional que explique para ela todos esses processos, eu acho que é muito interessante, até para na hora de escolher um sócio. Não só sócio, né? Quadro de colaboradores também, saber qual pessoa, qual perfil de pessoa em cada setor comercial ou setor da empresa ela precisa ocupar, né? Perfeitamente, Lucas. Veja bem, por que as pessoas vão fazer uma sociedade? É para ter sucesso, não é? Sim. Então, se eu quero ter sucesso, eu preciso saber quais são as minhas competências, aonde que eu vou bem, aonde que eu performo bem. E eu vou me concentrar ali naquela energia, a energia naquela posição. Agora eu vou compor todo um time, né? Extremamente interessante. Eu vou botar uma pessoa que tem habilidade comercial no administrativo, ela não consegue ficar parada. Eu vou botar uma pessoa de extroversão para trabalhar sozinho, não vai funcionar. Então, cada pessoa ela tem uma posição e uma função. E o grande problema, sabe qual é? É que as pessoas contratam por experiência. Só que e se a pessoa desenvolveu experiência numa área que não é a aptidão natural dela? Tinha necessidade financeira, alguém indicou, ou por algum motivo começou em algum lugar que ela não nasceu para fazer aquilo. E aí ela não consegue performar, sai daquela empresa, vai se recolocar no mercado aonde? Aonde ela tem experiência. Mas não é a área da aptidão natural dela. Então, vários são os exemplos que a gente faz esse mapeamento dentro da empresa de todos os colaboradores e a gente vê que pessoas estão deslocadas. E eles dizem assim, Diego, mas eu nunca fiz isso. Você só vai precisar de um tempo para se adaptar. Porque depois é como uma brasa que acende. Ela nunca mais vai voltar ao formato antigo e vai performar muito mais, vai ficar mais satisfeita na empresa, mais produtiva, mais realizada, mais feliz. É um ganha-ganha em todos os sentidos. O cliente se sente melhor atendido. Então é fundamental ter essa informação e trabalhar dessa forma. Eu me formei em São Paulo, né, em Santo André. E lá eu conheci multinacionais. Existem empresas que você vai conversar com as pessoas nos setores, no crachá tem a identificação de perfil. Que legal. Quando eu vou me relacionar com a Natália, fazer uma solicitação ou interagir, eu olho o perfil, eu já sei qual o canal de comunicação que a Natália entende. Então, quanto ruído se evita nesse sentido? Quanto tempo se desperdiça? Quantos problemas de relacionamento dentro da empresa se evitam por eu entender que às vezes uma resposta mais ríspida não é pessoal, é um perfil dominante, que está meio estressado, está pensando no resultado, mas não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Aquela pessoa que parece prolixa, ela precisa de um tempo para processar a informação. Não tem a ver com má vontade, não tem a ver com preguiça, tem a ver que é um perfil que é mais passivo.
Eu preciso só dar o tempo dela e tá tudo bem. Entender que a outra pessoa é mais ríspida porque ela tá estressada, porque ela é dominante, e tá tudo bem. Aquela pessoa que é relações públicas dentro da empresa, entender que ela tem necessidade de socializar. E se ela tá meio sozinha, ela não vai performar bem. Então ela precisa dar essa voltinha. Quando eu entendo tudo isso, é outro jogo, é outra vida, é outra performance. E esse é o meu trabalho, né? É poder botar as pessoas no lugar certo e depois performar elas, né? Tirar o melhor que cada um tem para viver aquela frase famosa na prática. Viva na sua melhor versão. Que legal. É não colocar o peixe para escalar a árvore, né? É, Que o pessoal fala. Adoro essa frase, né? Se você analisar a capacidade de um peixe em escalar a árvore, você vai considerar ele um incompetente. Exato. Né? Porque o peixe, ele precisa estar na água. Então e é interessante esse ponto justamente de passar a olhar o outro, né? E entender também esses pontos que tu comentou, né? Essa questão, por exemplo, do dominante, né? Tenho um pouco mais do dominante. E aí, às vezes, justamente, é uma questão de querer o resultado. Não é o resultado por resultado, né? Nunca é, eu penso nesse sentido, não é resultado por resultado, mas sim que as coisas estejam conforme na situação ali para que tenha aquilo ali acontecendo. E se tá num momento também mais de estresse, então também obviamente eu tenho que me controlar um pouco na situação para não ser ríspida demais, né? Não ser rude, digamos, mal educada até mesmo, né? Porque para não passar do ponto, mas ao mesmo tempo também do outro, por exemplo, no caso do Lucas, que a gente convive diariamente, né? Daí eu já tenho que olhar, bom, ele então é mais estável. Se eu gritar com ele, por exemplo, ele já vai ficar, meu Deus, vai dar uma travada ali, aquela coisa não vai funcionar tanto. Então, essa questão da gente poder compreender para não ter esses ruídos, né? Isso que tu comentou, assim, a gente poder também visualizar onde que a gente coloca nosso colaborador, porque o ponto é, a gente quer o resultado, independente, a empresa, ela só se constrói porque a gente quer algum resultado, seja uma ONG querendo resultado, né, ali em todos os processos dela, seja justamente uma empresa querendo seu o resultado financeiro, enfim. Então, a gente precisa, sim, colocar pessoas certas nos lugares certos. E esse ponto que tu trouxeste, do quesito da experiência, eu achei sensacional. Porque, na realidade, as pessoas têm essa mania, né? Que nem eu falo pro Lucas, assim, o pessoal tem uma mania de querer contratar sempre pela experiência. Mas aí eu penso, tem tantos jovens, assim como nós, quando nós quisemos entrar, né, na área de trabalho e tudo mais, e aí tu ia lá e o pessoal assim, mas precisa ter experiência. Como que eu vou ter experiência se eu ainda não tive, né, oportunidade de ter experiência? Então, é até alguma coisa que a gente acaba prezando muito na Focada, de trazer o pessoal certo, independente de não ter experiência naquela área. Mas ele tem um conhecimento base, ele consegue aplicar aquilo ali, tem entendimento no nosso caso de softwares, enfim, que ele consiga desenvolver ali o nosso serviço, ele tem esse conhecimento, beleza, ele é uma pessoa que ele vai conseguir, que nem tu comentou, por exemplo, um designer, ele vai conseguir ficar sentadinho, executar o trabalho dele ali e tudo mais, ou é uma pessoa mais que precisa estar mais ativa, mais comunicativa, mais comercial, como que essa pessoa ela se porta, sabe? E a partir disso também, a gente ir verificando como que essas pequenas atitudes de cada um, porque a gente tem, por exemplo, 2 designers, eles são pessoas que são diferentes também. Então, como que cada um se porta e quais que são as possibilidades que a gente tem para poder extrair o melhor de cada um. Porque, no final das contas, o que acontece? A gente quer fazer com que todo mundo seja igual. Não é isso, né? A gente precisa, sim, dos resultados, mas sim colocar cada um no ponto mais importante para ele poder se elevar e ter um prazer, justamente, como tu comentou, né? Exatamente. E a gente acaba, Natália, desconectando do foco no resultado. Eu faço uma pergunta, às vezes, para os empresários, uma pergunta provocativa, que é a seguinte. Se você der a tarefa, se concentrar assim, eu tenho um funcionário. Se ele fizer isso tudo no dia, eu estou satisfeito. Foi um dia produtivo do funcionário. Então, eu vou dar para ele o que eu espero dele nesse dia. Se ele concluir essa tarefa até às 3 horas da tarde, o que você acha justo fazer? Parou por ali. Tipo assim, não, agora pode ir pra casa, tipo, tá liberado. Não, tem que ficar até às 5, tem que ficar até às 6, tem que cumprir o horário. Mas por quê? Se você estava satisfeito com o trabalho, é mérito dele performar, é mérito dele fazer o difícil ser fácil, dá uma recompensa. Então, se eu focar no resultado, dizer assim, eu preciso desse resultado. Se você vai levar 10 horas, 5 ou 3, tá contigo, amigo. Então, seria muito mais fácil as relações. Por quê? Porque eu quero que a pessoa seja como eu acho que ela tem que ser e não como ela nasceu para ser. E eu não quero dizer que as pessoas têm que ser liberadas mais cedo e trabalhar menos horas, mas eu quero fazer a pessoa refletir sobre qual a minha expectativa em relação às pessoas. Por que eu coloco aquelas pessoas naquelas funções?
né? É por causa de um vício emocional meu, é porque eu quero que seja assim, eu quero impor que seja dessa forma, eu acho que tem que ser assim, ou porque eu estou focado no resultado que a minha empresa precisa trazer. Exatamente. E até essa questão que tu trouxeste, se a gente for parar para pensar também em como as organizações mais atuais estão se construindo, na realidade a gente tem muita coisa voltada para o resultado e não nesse foco de bater ponto, que a gente comenta, né? Porque o bater ponto por bater, a gente vai ter pessoas ali que vão bater, vão ficar lá enrolando, digamos assim, vai ter gente que vai executar seu trabalho e vai terminar mais cedo, como tu disse, e vai ter que ficar lá presa, né? Então, tá tendo, de certa forma, uma modificação nesses processos, pelo que a gente visualiza do mercado, assim, e isso é legal também, porque a gente visualiza que as pessoas estão, claro, a gente sabe que, né, pontos e pontos, obviamente, mas as pessoas estão sendo mais valorizadas em quesito de mérito, realmente, pelo que elas estão fazendo, né? E, enfim, a gente pode debater sobre esse ponto por muito tempo. Isso tu verifica muito nas empresas de tecnologia, principalmente, né? As startups, inclusive, elas têm essa valorização mais da produtividade e não da quantidade de horas. Né? Eu acho que uma coisa legal de trazer para cá também, inclusive, essa mudança que teve com a pandemia, né? Que as pessoas começaram a trabalhar de casa, né? E muitas empresas relataram aumento de produtividade com isso. Né? Quer dizer, que aí, no caso, seus colaboradores focavam em realmente fazer aquilo e depois, digamos, se davam uma folga durante o dia, né? Então, focavam no resultado e não na quantidade de horas que estava desprendendo. Deixa eu conectar agora, eu vou ligar um ponto no outro, né? A gente fugiu um pouco da questão do perfil, mas agora eu vou trazer de volta. Tem um perfil que, se você pressionar, ele tem dificuldade, que é o estável. Tem um perfil que, se você não pressionar, ele não funciona, que é o dominante. Né? Então, como que você tira a máxima produtividade? Pressionando o dominante, desafiando ele. Né? Aí ele vai trazer aquela natureza de performance dele. E como que você consegue tirar a mesma produtividade do instável? Ah, impossível? Não. Você vai fazer uma lista de tarefas, ou pede para ele fazer ou você faz, uma lista de tarefas, entrega para ele e faz uma pergunta. Até amanhã, às 11 da manhã, tu consegue me entregar isso aqui tudo pronto? É a realização do instável. Ele vai dizer, claro. E às 10h30 ou antes vai estar tudo executado. Em altíssima performance. Aí você diz, mas é possível tirar alta performance do estável? Claro que é. Desde que você saiba como fazer. E do conforme, Diego, tem que ter um relatório. Tem que ter um sistema, tem que ter um processo. Ó. Esse é o sistema. Tu consegue executar ou precisa do meu feedback? Dá uma olhada aí. Ele diz, não, tá aqui, eu consigo e tal. Se eu precisar, eu te chamo. Ele vai performar também. E o influente é dizer que vai ter uma recompensa. Diz, ó, o almoço de sábado lá, eu vou te entregar uma medalha especial, um troféu, se você performar aqui e bater a meta. Meu Deus do céu, né? Porque o influente, ele precisa de reconhecimento. Então, você consegue tirar o melhor de cada um no bom sentido, né? Fazer a pessoa performar na sua máxima performance, falando a frequência dela, falando a língua dela, e ela se sente satisfeita e realizada com aquilo. Legal. Eu vou fugir um pouco do script. Eu vou trazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas devem estar se perguntando. Para o empreender, existe um perfil? Tipo, a pessoa nasceu com esse perfil, então ela é empreendedora. A pessoa nasceu com tal perfil, então não tem como ela empreender. Assim, não é absoluto, Lucas, mas sim. Por essência, o perfil dominante, ele é um perfil que ele tem uma natureza de liderança, pela necessidade que ele tem de comandar. E eu vejo pela minha experiência que Deus deu para os dominantes uma visão de drone. Então, o dominante, ele olha de cima, ele enxerga todo o território e num curto espaço de tempo ele toma decisões normalmente assertivas. É um dom. O desafio do dominante é lidar com as pessoas. Porque aí ele atropela, ele centraliza. Aí tem todo um processo secundário que precisa ser desenvolvido através da inteligência emocional. Agora, na essência, ele é um empreendedor nato. Ele tem... Eu tive um cliente, vou te dar um exemplo. Ele ficou por 2 anos trabalhando de domingo a domingo no escritório em casa. O único compromisso que ele não abriu mão foi a academia. Ele trabalhava sozinho com o computador de domingo a domingo. E hoje ele tem uma performance extraordinária, toda a família trabalha com ele, ele criou uma empresa, mas quem consegue ficar 2 anos trabalhando no escritório em casa, 10, 12 horas por dia? Eu. É um perfil dominante, os outros perfis não conseguem. Então isso é uma aptidão. O conforme também é um perfil empreendedor por ser racional. Então ele olha dados, ele olha números, né? Já o influente é um perfil mais comercial, então ele é um perfil que ele precisa de estrutura.
Ele precisa de pessoas na volta. E o estável, ele tem uma característica de insegurança. Então, ele vai buscar segurança em alguém. Aí vai fazer sentido à sociedade. Agora, isso de maneira cru. Não quer dizer que conforme o negócio, conforme o planejamento, conforme a estratégia, qualquer um dos 4 pode ser. Agora, se a gente fizer uma pesquisa aqui, né? Quem são as pessoas que empreendem hoje? São os dominantes. Eles vão ganhar, assim, de lavada. E em questão de sucesso? Também, porque eles são focados em resultado, né? O sucesso no empreendimento, Sim. né? No empreender, no negócio. Qual que é o calcanhar de Aquiles? Às vezes a família é comprometida, né? Às vezes os relacionamentos são comprometidos e ele tem uma vida solitária. Então, um dominante... muitos dos meus clientes são dominantes, porque eles têm dificuldade de confiar, eles precisam de assessoria, mas eles são muito seletivos, eles sentem o cheiro da manipulação do interesse de longe. Então, são perfis assim que precisam... um dominante com inteligência emocional domina o mundo. Sem inteligência emocional, ele tem sucesso comprometendo outras áreas. Sim. Então, é uma arquitetura que tem que se organizar, tem que se fazer para performar. Então, não dá para se dizer só tem resultado. Tem, mas tem fatores que precisa analisar. Agora, no livro de Jim Collins, Empresas Feitas para Vencer, onde ele pegou as maiores empresas a nível mundial, ele viu que lá tinham perfis que eram mais passivos. Então, grandes líderes de empresas gigantes, às vezes são estáveis, são conformes. Por quê? Porque aí eles têm muitos dominantes, eles têm muitos influentes em áreas estratégicas e eles ficam num patamar onde não execução. O empreendedor que é 1-1, 2-2, pouco, depende de uma alta dominância. Numa escala maior, precisa de estratégia. Então, aí é onde entra os outros perfis e se destacam muito como empresários e como líderes. E na realidade é aquela questão, né? Não quer, né, como a gente falou, a gente não tá ditando uma questão, né? Por favor, não entenda isso, pelo amor de Deus. Não é isso no caso, né? Mas justamente esse padrão de questão de como que desperta isso na pessoa, né? E a gente percebe, por exemplo, se for pensar no meu caso, assim, quando eu despertei, desde criança, na realidade, eu tive muito essa questão de estar à frente dos projetos. Vou mandar em como que a gente vai executar esse trabalho. Trabalhinhos de escola lá, você já mandava na turma. Exato. Quem é que vai ficar em que lugar? Quem é que vai fazer tal coisa? Aí vai fazer assim, vai fazer assado. Sempre teve esse padrão, no caso. E aí, quando veio pro lado de empreender, justamente, esse ponto que tu falou... Dane-se que é final de semana. Eu preciso chegar num ponto que eu defini pra mim, que é o ponto que eu vou chegar. E aí, justamente, as pessoas falam, mas como assim não está aproveitando a vida? E aí é uma coisa que eu brinco, mas não quer dizer... Aproveitar a vida, para mim, também faz parte do trabalho, né? Eles faz parte ali, aquele processo de estudo, de desenvolvimento, de crescimento. Então, também vai muito, assim, E não quer dizer também que eu vou ser uma empresária de alto sucesso, de alto escalão. Tudo depende, como tu comentou, desse equilíbrio de outras áreas. Porque não adianta de nada a gente focar apenas numa área da vida... E aí aquilo ali, o outro, por exemplo, relacionamento, o outro lado ficar desconexo, ou outras questões de saúde, que nem tu comentou também, uma questão que às vezes o pessoal negligencia, nesse caso do dominante, né? Porque que é o resultado ali específico daquilo que ele se prestou a fazer, e ele abre mão dessa outra área, que é a base, na realidade, para essa outra questão, né? Então, também, outras questões também, se a gente for para pensar, dos outros perfis, se eles passarem também a visualizar, né, onde que eles têm que aplicar específicas coisas ali, eles passam a ter muito mais sucesso em determinadas ações do que um dominante, por exemplo, ou do que um influencer, se a gente for para pensar nos outros que são um pouco mais passivos, digamos assim, né? Então, tudo depende de botar o macaco para subir a árvore e o peixe para nadar. Perfeito, exatamente. Eu queria trazer uma pergunta, tá? Que a gente recebeu na nossa caixinha de perguntas aqui, que seria o seguinte, tá? Do Lucas Barbosa, e ele questionou assim, quais fatores estão envolvidos? Gostaria de saber mais sobre a psicologia por trás desse tema. Sim, aí são essas 3 teorias que eu citei no início, né? A teoria diz que ela é de William Moulton Marston, então ele estudou em Harvard, ele foi um pesquisador e um cientista de comportamento humano, e ele criou essa teoria. A segunda foi Jung, né? Que é extremamente Carl Jung, que é reconhecido como o pai da psicologia, né? O papa da psicologia. Então, ele determinou os tipos psicológicos, que são 6 fatores que a gente utiliza elas dentro do relatório.
E Gardner também foi um cientista, um estudioso de comportamento humano, que criou a teoria de valores, que ele também criou a teoria das inteligências múltiplas. Então, o software que nós usamos utiliza-se como base essas 3 teorias, e aí o algoritmo cruza as informações das respostas e dá o relatório. E na entrega, a gente faz uma conferência com a pessoa, né? A gente não impõe, como a Natália falou, e a gente vai ver se faz sentido. Olha, o relatório está dizendo isso. E normalmente a pessoa ela vai se entregando, vai dizendo... Vai notando alguns pontos em comum. Não, é legal que isso daqui não é nada no achismo, né? Tem todo um estudo, uma ciência por trás, né? Sim. E isso que tu fala é muito interessante, Lucas, porque, por exemplo, um gestor de uma empresa me contrata, eu faço um mapeamento de perfil de todos os colaboradores, dou um treinamento pontual sobre algo específico, e depois, sempre que ele me pede um feedback, Diego, quero premiar, Diego, eu quero mexer, eu quero promover, eu quero substituir, eu preciso demitir alguém. Enfim, tudo que ele precisa fazer, ele me liga e eu nunca dou uma resposta imediata. Digo, olha, deixa eu olhar o relatório. Então, ele traz a demanda, eu pego a demanda, eu vou olhar o relatório e aí eu junto as duas coisas. Então, eu consigo dar um feedback responsável. Não é algo da minha cabeça, eu não gostei da pessoa, eu vou né, detonar ela. Não tem a ver com isso. Tem a ver, e às vezes a demissão é uma bênção. Porque a pessoa está deslocada. E é uma oportunidade dela encontrar o lugar dela. Então, nem tudo que parece ruim é ruim, nem tudo que parece bom é bom. Né? Por isso que é um trabalho assim que vocês percebem, né? Eu gosto muito. Gosta bastante. Até para levar, se foram já uns 40 minutos, tá? Meu Deus. Então, o tempo voa. Eu achei que foi 5. Mas eu queria trazer mais uma pergunta aí relacionada ao posicionamento da marca. Como tu analisa que uma marca, né? Quando eu falo de uma marca, eu falo de todos os processos, pessoas envolvidas, como ela pode se utilizar desses perfis comportamentais para adquirir o seu sucesso, o seu posicionamento? É extremamente estratégico. Se eu sei que a minha marca ela vai se conectar mais com pessoas dominantes, decididas, determinadas, então eu vou trazer uma comunicação direta, focada no resultado. Então, todo o layout da construção, as cores, tudo isso, a letra, a forma, todo esse mundo de possibilidades, ele vai ser direcionado para conectar com uma pessoa de perfil dominante. A forma mais fácil de entender isso é olhar os restaurantes, né? Fast food, vermelho e amarelo. Cadeira ruim, né? Cadeira dura. Come rápido e sai, porque essa cadeira é cara e outra pessoa precisa sentar para consumir. Ok? Restaurante sofisticado. Marrom, clarim, bege, música, cadeira confortável, menos luz no ambiente, para você ficar mais tempo e consumir mais. É entrada, é prato principal, é sobremesa, é pós-sobremesa, né? Então, isso conecta, os estímulos certos vão conectar com pessoas certas. Então, quando eu entendo qual o perfil principal do meu público, eu posso gerar toda uma identidade visual, uma linha narrativa, uma linha de conteúdo para aquele perfil específico. Excelente ponto. E essa questão estratégica, né? Que às vezes o pessoal abre mão desse lado e, na realidade, construir marca é sobre estratégia. Total. Então, a gente tem que visualizar essa questão também sobre pessoas. Tudo que a gente falou aqui, no final das contas, foi sobre pessoas. A gente sempre comenta, até no outro podcast que a gente fez também, a gente falou assim, quando finaliza, a gente fala assim, a gente falou só sobre pessoas. E no fim é sobre isso, na realidade, né? Porque nós estamos convivendo com pessoas, nossos clientes são pessoas, nossos sócios, nossos colaboradores, todos são pessoas. Então, quando a gente visualiza quem é a pessoa que a gente quer atingir, fica muito mais fácil. E essa questão de a gente poder ir agregando diversos pontos, né? E tendo mais esse conhecimento sobre diversas áreas para conseguir justamente aplicar esse conhecimento e isso ter resultado no final que a gente espera. A Natália gosta bastante do resultado. Por que será? Conhecendo o perfil, a gente já entende o motivo. Mas olha, Diego, foi um prazer te receber. Só que antes de finalizar, eu queria uma mensagem final, que tu pudesse deixar para quem está ouvindo, para quem quer crescer numa empresa, quer abrir um negócio, quer se estruturar melhor, não tendo um próprio relacionamento familiar, de sociedade, enfim. Olha, para mim esse tema ele é muito relevante, ele é muito significativo, né? Então, o que eu vou dizer assim para quem está nos acompanhando, para quem vai acessar esse material em algum momento?
não se conforme do jeito que você é e do jeito que as coisas às vezes não funcionam direito. Vai atrás de informação, estuda, faz uma análise de perfil, busca ajuda, contrata profissionais bons, vai atrás para isso. E entenda principalmente que Deus ele trabalha com planos e propósitos. Então, para aquilo que a pessoa nasceu, Deus deu uma composição específica. Não é que a gente quer ser desse jeito, não existe combinação melhor ou pior que outra. Para o cumprimento do propósito que Deus tem com cada um de nós, tem uma composição que nós ganhamos, que somos nós. Eu não preciso me adaptar para querer ser outra pessoa. Ser alguém que eu não nasci. Para ser para quê? Se Deus me quisesse desse jeito, Ele teria me feito desse jeito. Mas Ele me fez com essas características. Então eu preciso me conhecer, fazer as pazes comigo e potencializar o que eu tenho de bom. Focar e valorizar nas coisas boas que cada uma pessoa tem. Eu acredito que assim a gente se sente feliz, realizado, independe do número do resultado que a gente tem. A gente vai estar feliz, a gente vai estar bem. No fundo, se trata disso. Então essa é a mensagem. Não se contenta. Vai atrás, faz as pazes com quem você é e viva a sua melhor versão. Nossa, que lindo. Muito bem, Muito como bem. dizem. Então, pessoal, estamos encerrando mais um episódio. Peço que sigam a Focada nas redes sociais. Por favor, Diego, qual que é o teu arroba? @Reginato_Diego. E posso fazer uma Claro. divulgação aqui? Segue no Instagram. Eu tenho alguns treinamentos. Tem um treinamento que é Decifre e Influencie Pessoas, que é uma imersão de 8 horas com a entrega desse conteúdo de forma prática e vivencial associado com inteligência emocional. Então, a cada 2 meses, ou a cada 1 mês, eu estou fazendo e refazendo, né? Lá no Instagram, eu faço divulgação, mentorias em grupo, mentoria particular, me procura lá, vamos conversar, estou à disposição. Então, obrigado para quem nos acompanhou. Obrigado, Diego. Até o próximo episódio. Não esqueça, o Pod Foco, podcast focado em negócios e marcas. Tchau, tchau, pessoal.